Há muito tempo, meu amigo sereno, tenho me perguntado silenciosamente com o que eu poderia comparar tal estado de espírito. Acho que nada mais se assemelha a isso do que a conduta daqueles que, após se recuperarem de uma longa e grave doença, ocasionalmente experimentam leves toques e pontadas. Mesmo tendo passado pelos estágios finais da doença, eles ainda suspeitam que ela não os deixou. Mesmo estando em perfeita saúde, eles apresentam o pulso para ser medido pelo médico e sempre que se sentem quentes, suspeitam que a febre está voltando. Tais homens, sereno, não são doentes, mas não estão acostumados a estar saudáveis. Assim como um mar tranquilo ou lago exibe uma certa quantidade de ondulação quando suas águas estão baixando após uma tempestade. O que você precisa, portanto, não são esses remédios mais severos aos quais foi feita a alusão. Não é necessário que você se controle em alguns casos, como resistir a si mesmo, censurar-se e atormentar-se. O que você deve adotar é a confiança em si mesmo e acreditar que está seguindo o caminho certo, sem ser desviado pelas numerosas trilhas divergentes de andarilhos que cruzam seu caminho em todas as direções, enquanto alguns se extraviam bem próximos do caminho. O que você deseja, não ser perturbado, é uma grande coisa, a maior de todas, e algo que eleva um homem quase ao nível de um deus. Os gregos chamam essa calma firmeza da mente de eutimia, e o tratado de Demócrito sobre isso está excelentemente escrito. Eu chamo isso de tranquilidade, pois não há necessidade de traduzir tão exatamente para copiar as palavras do idioma grego. O ponto essencial é marcar o assunto em discussão por um nome que tenha o mesmo significado que seu nome grego, embora talvez não a mesma forma. O que estamos procurando, então, é como a alma pode sempre seguir um curso estável e sereno, estar satisfeita consigo mesmo e olhar com prazer para o que está ao seu redor, sem experimentar nenhuma interrupção dessa alegria, mas permanecer em uma condição pacífica, sem estar sempre alegre ou deprimido. Isso será chamado de tranquilidade. Agora vamos considerar de maneira geral como isso pode ser alcançado para que você possa aplicar o remédio universal ao seu próprio caso. Enquanto isso, devemos trazer à luz toda a doença, e cada um reconhecerá sua própria parte nela. Ao mesmo tempo, você entenderá que sofre menos por sua autodepreciação do que aqueles que estão presos por alguma declaração ostensiva que fizeram e são oprimidos por algum grande título de honra, de modo que a vergonha, e não sua própria vontade, os obriga a manter a pretensão. A mesma coisa se aplica àqueles que sofrem de inconstância e mudanças contínuas de propósito. Há uma intensificação de todos esses sintomas quando a aversão à miséria laboriosa leva à ociosidade e a estudos secretos, que são insuportáveis para uma mente ansiosa por participar dos assuntos públicos, desejosa de ação e naturalmente inquieta. Porque, é claro, encontra poucos recursos em si mesma. Quando perde a diversão proporcionada pelas ocupações,
não suporta o lar, a solidão ou as paredes de uma sala, sentindo aversão por estar sozinha. Isso resulta em cansaço e insatisfação consigo mesma, uma mente que não encontra descanso em lugar nenhum, uma resistência infeliz e relutante ao ócio forçado. Em todos os casos em que sente vergonha de confessar a verdadeira causa de seu sofrimento, e a modéstia a leva a internalizar suas próprias angústias, os desejos reprimidos em um espaço confinado sufocam. Isso resulta em melancolia, abatimento do espírito e inúmeras vacilações da mente instável, que é mantida em suspense por esperanças não realizadas e entristecida por decepções. Surge então o estado de espírito daqueles que detestam sua ociosidade, que reclamam por não terem nada para fazer e veem o progresso dos outros com amargo ciúme. Pois a preguiça infeliz favorece o crescimento da inveja, e os homens que não conseguem ter sucesso desejam a ruína de todos os outros. Essa antipatia pelo progresso alheio e o desespero em relação ao próprio fracasso produzem uma mente irritada com a sorte, viciada em reclamar da época em que vive, recolhendo-se aos cantos e meditando sobre sua miséria, até ficar doente e cansada de si mesma. Por sua natureza, a alma humana é dinâmica e pronta para a ação, apreciando tudo o que a estimula e distrai, e ainda mais gratos são aqueles que nascem com os piores instintos, encontrando prazer na desordem de suas responsabilidades. É como algumas feridas que anseiam pelas mãos que as ferem e sentem prazer em serem tocadas, assim como a coceira fedorenta gosta de qualquer coisa que a alivie. Posso assegurar-lhe que essas mentes, nas quais os desejos se espalharam como úlceras malignas, sentem prazer em labutas e problemas, pois há coisas que agradam ao nosso corpo e ao mesmo tempo causam certa quantidade de dor, como virar-se e mudar de posição antes de se cansar, ou se refrescar em uma postura após outra. É como Aquiles, que se deita primeiro de bruços, depois de costas, adotando várias atitudes. Assim como os doentes, ele não suporta nenhuma por muito tempo, utilizando as mudanças como se fossem remédios. Dessa forma, os homens embarcam em peregrinações sem rumo, viajam por praias distantes, e ora no mar, ora em terra, tentando acalmar essa inconstância de disposição que está sempre insatisfeita com o presente. Vamos para a campanha agora. Já estou cansado do cultivo rico. Vamos ver regiões selvagens, atravessar as passagens de Brúcio e da Lacônia. Na verdade, em lugares desolados, pode-se encontrar uma serenidade peculiar, onde os olhos curiosos encontram alívio na singularidade das paisagens áridas. Vamos a Tarento e a seu famoso porto e seus invernos de céu límpido, e a região bastante opulenta para seu antigo povo. Ou então, retornemos a Roma, pois nossos ouvidos já descansaram demais dos aplausos e da algazarra dos circos. Sentimos falta até de ver correr sangue humano. Uma coisa sucede à outra, e os espetáculos se transformam em outros espetáculos.
Como disse Lucrécio, desse modo, cada um foge de si mesmo. Mas em que isso é proveitoso, se de fato não se foge? Seguimos a nós mesmos e não conseguimos jamais fugir de nossa própria companhia. Devemos entender, portanto, que o que sofremos não é culpa dos lugares, mas de nós mesmos. Somos fracos quando há algo a ser suportado e não podemos suportar nem o trabalho, nem o prazer, nem o próprio negócio, nem o de ninguém por muito tempo. Isso levou alguns homens à morte, porque mudando frequentemente de propósito, eles sempre voltavam ao mesmo ponto e não deixavam espaço para nada novo. Eles ficaram cansados da vida e do próprio mundo, e quando todas as indulgências se esgotaram, começaram a se perguntar: por quanto tempo continuaremos fazendo a mesma coisa?